no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições de 2022 estão a caminho e os partidos se estruturam, buscam novos filiados para a disputa de mandatos à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e também o fortalecimento para brigar por uma vaga na chapa majoritária, seja de oposição ou de situação. E no PSDB, o senador Tasso Gereissati vem trabalhando nos bastidores para atrair novos quadros para a sigla. Um dos nomes convidados pelo senador Tasso Gereissati para entrar no PSDB é o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O senador Tasso Gereissati vem dedicando tempo a conversas com lideranças municipais em busca de fortalecer os quadros do PSDB com vistas às eleições de 2022. E nas articulações tem sondado ex-prefeitos, ex-deputados e atuais prefeitos para ingressarem no ninho tucano. Um dos últimos convites teve como endereço o presidente regional do PL e prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves. A conversa entre Acilon e Tasso foi longa, mas do encontro que teve análise do quadro político estadual e nacional, não saiu definição sobre uma possível filiação do prefeito do Eusébio. Acilon lidera um grupo com 7 prefeitos e articula apoio para eleger em 2022 3 deputados estaduais e ajudar a reeleger o deputado federal Mano Júnior. Em 2018, Acilon elegeu 3 deputados estaduais pelo Patriota: Bruno Gonçalves, Apóstolo Luiz Henrique e Valdenizo Costa, o Niso Costa, além do deputado federal Mano Júnior. O grupo saiu do Patriota e, à exceção de Luiz Henrique, que desembarcou no PP, ingressou no PL. A filiação do presidente Jair Bolsonaro deixará o PL no Ceará nas mãos do deputado estadual André Fernandes, adversário do governador Camilo Santana, de quem Acilon é aliado. Com informações do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, jornalista Beto Almeida, tem uma base de sustentação política e eleitoral bem consolidada, bem sólida na região metropolitana de Fortaleza. Ele em si não tem pressa para trocar de partido, embora há um mês tenha convocado uma entrevista coletiva para dizer que poderia ser candidato ao governo do estado. Acilon tem mais 2 anos como prefeito do Eusébio e para muitos não irá abrir mão desse poder para entrar na disputa ao Palácio da Abolição. Ao mesmo tempo, Acilon vê o incômodo de perto com a chegada dos bolsonaristas ao PL. Afinal, o presidente Jair Bolsonaro assinou ficha de filiação ao Partido Liberal e já mandou recado nos estados que é o PL integralmente como aliado fiel, sem meio termo, ou seja, todos os filiados, principalmente os que são candidatos, no palanque da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a exigência. E entre Bolsonaro e Acilon, jornalista Beto Almeida, está o deputado André Fernandes, deputado estadual que pretende concorrer à Câmara Federal em 2022 e é um dos nomes mais próximos ao Palácio do Planalto e pelas informações de bastidores, herdaria o comando do PL no Ceará. Diante dessa situação, é pouco provável que o grupo liderado pelo prefeito Acilon Gonçalves permaneça no PL, surgindo assim convites para Acilon se filiar ao PSDB, ao PDT, ao PSB e até mesmo voltar ao Patriota. São mudanças, movimentações que acontecem aqui na região metropolitana de Fortaleza, mexem com a política estadual. Afinal, Beto Almeida, estamos olhando para as eleições de outubro, que começam com definições a partir de abril, quando tem desincompatibilização de ocupantes de cargos de confiança que querem disputar um mandato em outubro. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, esses primeiros movimentos, agora de forma mais concreta, nesses dias iniciais aí de 2022, colocam claramente o que nós vamos ter de movimentação, isso até comecinho de abril, porque a gente está aguardando aí janela partidária, o fechamento dessa janela partidária e, claro, principalmente o futuro de cada parlamentar envolvido nessas discussões. Quando a gente está falando aí do
Arcilon Gonçalves, do prefeito Arcilon Gonçalves, do convite feito pelo senador Tasso Gereissati para que ele e seu grupo migre para o PSDB, do próprio senador Tasso Gereissati, claro, há o interesse dele no fortalecimento da legenda aqui no estado. O PSDB precisa hoje estar em busca de uma formação de chapas, tanto para concorrer à Assembleia Legislativa, quanto para a Câmara Federal. Da parte de Arcilon Gonçalves, Luziano, tem ele também o interesse de buscar uma agremiação que tenha como alternativa, ele tem um grupo que está hoje no PL, mas Arcilon tem um número de aliados que ultrapassa os limites, vamos dizer assim, as fronteiras do PL. E ele vai, logicamente, colocar esses aliados em outras legendas. Só que aí entra esse fato novo que você citou. Olha, o deputado André Fernandes esteve em Brasília desde segunda-feira. Conversou diretamente com o presidente Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto. E lá, a história é a seguinte, colocada por aliados de André Fernandes. O PL fica sim a partir de fevereiro sob o comando de André Fernandes. Para Bolsonaro não dá para ter meio termo. O PL não pode continuar tendo uma posição dúbia em relação ao apoio que o presidente espera do partido aqui no estado do Ceará. E a gente sabe que estando sob o comando de Arcilon Gonçalves, o PL vai sim ter o seu comando junto a uma base aliada que tem PT e PDT. Então não é isso que interessa ao presidente Bolsonaro. Mais ainda, não interessa, Luziano, a alguns dos filiados que estão hoje no partido, como por exemplo a doutora Silvana e o marido dela, que é deputado federal, o doutor Jaziel. A doutora Silvana ontem fez uma reclamação, disse que o marido vem sendo muito maltratado pelo prefeito do Eusébio, Arcilon Gonçalves, que ficou com pouquíssimas comissões provisórias do partido aqui no estado do Ceará e que precisa finalmente que o PL centralize em torno do presidente Bolsonaro. Então as pressões existem. Se dependesse apenas e exclusivamente do presidente nacional do partido, o Valdemar Costa Neto, eu não tenho dúvida, o partido ficaria com Arcilon Gonçalves. Mas não é isso que quer Bolsonaro, não é isso que querem os bolsonaristas e muito menos os acordos firmados. Então, a expectativa vai se transformar em realidade no máximo até o dia 10 de fevereiro. Por que essa data 10 de fevereiro? Porque é aí onde haverá a troca das comissões provisórias e vai ser feita essa alteração. Então, para o prefeito do Eusébio Arcilon Gonçalves, tem aí, logicamente, além do Patriotas, tem a questão de que ele pode realmente ter no PSDB esta opção de colocar parte dos filiados dele lá no Partido da Social Democracia Brasileira. Jornalista Beto Almeida, a movimentação envolve também outras siglas. O PT pode se tornar a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa e deter o segundo maior número de prefeitos no interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza. A movimentação é acompanhada pelo governador Camilo Santana e pelo senador Cid Gomes. Filiações, Beto, você já nos antecipou aqui nas manchetes que o PT pode ganhar nos próximos dias pelo menos 12 novos prefeitos? Luziano de Oliveira, essa movimentação, ela coloca um quadro muito diferenciado. Primeiro, fortalece muito o governador Camilo Santana. Todas essas articulações que vai culminar no anúncio dessas 12 filiações hoje de prefeitos ao PT, tem sim a participação direta do governador Camilo Santana, do deputado federal José Nobre Guimarães, que é o vice-presidente nacional do PT, e tudo, logicamente, ali conversado com o senador pedetista Cid Gomes. Não é nada que esteja também correndo fora desse alcance, não. E aí o que ocorre, Luziano, nesse segmento todo? Hoje, às 10 horas, num hotel aqui de Fortaleza, o PT vai apresentar o nome dos 12 prefeitos que vão sim passar a engrossar a legenda, tornando o PT a segunda maior força no comando de prefeituras aqui no estado do Ceará, atrás apenas do PSD, que tem 67 prefeitos. Vai ficar com 29 o PT. Repetir esses números aí, jornalista Beto Almeida. Em primeiro lugar está o PDT. Com 67 prefeituras. Em segundo lugar, vai ficar o PT, que tem 17 atualmente, vai ganhar mais 12, passa para 29. Superando o PSD do Domingos Filho, que tem hoje 26 prefeituras. E até então,
tinha esse capital com ele de dizer que comandava a segunda maior força política em comandos de prefeituras no estado do Ceará. Ou seja, o PSD, Luzenor, fica aí em terceiro. O bom, a gente vê... Eu vou citar aqui os nomes que estão sendo colocados, vou dizer por quê. Porque até ontem à tarde, inclusive, eu conversei com algumas pessoas que trabalham ali no entorno do PT, e existia um certo mistério para confirmar ou não quem seriam esses 12 prefeitos que estariam sendo filiados, que vão ser filiados hoje. Bom, Jornalista Beto Almeida, toma um gole de água, porque nós temos um intervalo de 1 minuto e voltamos já para deixar você, ouvinte internauta, bem informado, bem informada sobre os bastidores da política do Ceará e essa movimentação que tem os olhos voltados para a disputa ao governo do estado em outubro deste ano.